Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui com a aula de filosofia, a oitava aula do bimestre, né? O segundo tema trabalhado, aliás, é a parte 2 do tema, né? O Estado, a política e as relações de poder que permeiam a sociedade de consumo. Esta é a parte 2. A gente chama de nivelamento, tá bom? Vamos lá, vou tentar explicar para vocês algumas coisinhas, né? O que a gente vai fazer, tentar fazer nessa aula. A aula já aconteceu lá de forma física. Agora nós estamos apenas gravando essa videoaula para a gente finalizar, e caminhando para a finalização, porque já quando a gente trabalha duas semanas um tema, essa já é a segunda semana desse tema que a gente está trabalhando. Aliás, é a quarta semana, porque são duas partes, né? Mas de qualquer forma, aqui encerra esse tema, ok? Vamos lá. Como conteúdo, a gente trabalha as aproximações e distanciamento entre os saberes científicos e as decisões políticas, as contribuições da revolução científica, beleza? Esse conteúdo está já transcrito no caderno de vocês, que eu pus na lousa, e a gente chama de objeto de estudo lá na lousa. Então, como objetivo, aprender conceitos básicos acerca da epistemologia. Epistemologia, para quem não sabe, é o nome da matéria que estuda a ciência, né? Dentro da filosofia, nós temos várias submatérias, subconteúdos, e aqui a epistemologia é nada mais nada menos que o estudo da ciência, perfeito? Refletir sobre a ética, a sustentabilidade ambiental, analisar informações, argumentos e evidências de forma objetiva, avaliar a validade e tirar conclusões fundamentadas com base no conhecimento científico, ok? Vamos lá. Deixa eu aqui pegar o meu laser, né? Para começar, né, nós fizemos uma atividade na sala de aula, e aí eu queria que vocês registrassem no caderno as conclusões dessa atividade. Né, para quem teve duas aulas no dia, a gente já transcreveu na lousa a atividade e já fizemos a correção, beleza? São duas aulas. E a próxima aula eu quero corrigir os cadernos e dar visto, beleza? Então estejam com cadernos em dias. Para quem teve uma aula separada, né? Uma aula num dia e a segunda no outro dia, nós fizemos da seguinte forma. Na primeira aula eu coloquei o plano de aula para vocês e a gente fez a abertura com a questão motivadora, que nada mais é do que essa atividade aqui: debater com os colegas de turma compartilhando seus conhecimentos prévios, e descreva a diferença entre transformações químicas e físicas da matéria. Lembra? O que é transformações físicas, o que é transformações químicas, qual a diferença delas. Demos um tempo para pesquisa, para conversa, para diálogo. Mas eu queria que vocês argumentassem como essa compreensão pode ser aplicada para solucionar problemas do dia a dia. O solucionar problemas do dia a dia está muito relacionado à política, né? Usar o conhecimento para resolver os nossos problemas do dia a dia. Registre suas conclusões no caderno de filosofia
para visto de avaliação de participação. Foi o que foi solicitado. Na lousa eu não tinha colocado o debate, mas dei o tempo ou para você pesquisar, ou para conversar, para debater, e depois a gente partiu para a correção. Na correção, dessa vez, eu optei por expor no quadro um mapa mental, conforme solicitação da coordenação pedagógica da escola, e aí eu fiz isso, tá? Então, essa é uma possível... na realidade, eu forneci o mapa mental, e aqui está embaixo a utilidade da compreensão, mas é justamente para que vocês possam construir uma resposta, né? Então, a ideia é vocês anotarem o mapa mental, ou fazerem o de vocês com aquilo que vocês pesquisarem. A partir daí, você elaborar uma resposta. Eu estou trazendo aqui como correção uma possível resposta, ok? A diferença entre transformações químicas e físicas da matéria reside na alteração da composição química, ok? Toda vez que há uma transformação química, ela implicitamente, ela obrigatoriamente tem uma alteração na composição química, ok? Aí eu trouxe aqui um exemplo: papel, queima do papel. A queima do papel é uma reação química que envolve calor, envolve energia, e o resultado da reação é cinza, carvão, ou melhor dizendo, carbono, né? Depende muito se a reação é completa ou não, mas ela resulta cinza e dióxido de carbono, o CO2, ok? Também ela libera água, tá bom? Nessa reação da queima do papel, libera água que vai em forma de vapor integrar a natureza. Um exemplo de transformação física, que é aquela que não altera a propriedade química, a substância, ou não altera a composição química, se mantém, né? Como exemplo, a gente cita aqui a fusão do gelo. Quer dizer, o gelo que passa do estado sólido para o estado líquido, mantendo a sua composição, que é a água, né? A água, ela é água H2O, tanto na forma de gelo, no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, tá bom? E aí, finalizando, essa compreensão é útil para resolver problemas cotidianos, como cozinhar, reciclar, fabricar produtos e até mesmo entender reações químicas em processos industriais, tá? São atividades mais detalhadas, né? Envolvem, inclusive, o domínio da atividade do processo industrial e do desenvolvimento econômico, tá ok? Não só para cozinhar, mas também para você se desenvolver economicamente também. E a sociedade também, né? Ok? Com relação à ética e à sustentabilidade, né? Eu entendo assim que, já que você entende, compreende o que é transformação química, o que é transformação física, e envolve reação química e reação física também, isso é importante porque a gente pode ter uma atitude, uma ética de responsabilidade com relação ao cuidado com a natureza, né? com o meio ambiente. Por isso a gente traz aqui a responsabilidade com a sustentabilidade. Sustentabilidade, no caso,
sustentabilidade aqui, ó. Ter uma vida sustentável, né? Você poder tirar os minérios, os recursos naturais da natureza, transformar ele e não acabar com a natureza. Isso que é sustentabilidade, você manter um sistema sustentável, ele mesmo se sustenta e não se degrada até o final, até o fim. Então, por exemplo, questão do petróleo. Não é tirar o petróleo da terra até esgotar o recurso, mas, claro que vai esgotar uma hora, mas é você utilizá-lo de forma consciente, né? E se houver maneiras, formas de você fazer com que o processo de produção na natureza desse material seja acelerado, por que não também, né? A recomposição dele, apesar que petróleo é algo que é muito demorado na natureza, leva centenas e centenas de anos para recompor. Mas, e os outros recursos naturais, como que fica, né? Se você acaba com as florestas, por exemplo, que as árvores são recursos naturais, como que você vai sobreviver também? Então, se você mata o meio ambiente, você mata a si mesmo. Tá bom? Vamos lá. Eu não vou ficar lendo o texto aqui porque é muito demorado. Eu peço que vocês leiam o texto, procure as referências bibliográficas, dê uma estudada e para a gente fazer os exercícios que são solicitados. Falando novamente sobre ética e sustentabilidade, um texto para a gente estudar. Aqui é apresentado para vocês uma breve linha do tempo sobre a preocupação com o meio ambiente. Tá? Isso a nível mundial. A partir de 1972, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PNUMA, foi criado. Isso na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. Então havia na época uma preocupação muito grande porque muita poluição no mundo, muita descarga de dióxido de carbono, e aí então começou-se a se preocupar com o futuro do meio ambiente. E aí surge essas iniciativas aqui, tá ok? E aí, dentro das decisões da Conferência de Estocolmo, ocorreu um documento, foi redigido um documento, e nele consta o princípio 6, que deve-se pôr fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que não se causem danos graves e irreparáveis aos ecossistemas, ok? Olha só a preocupação com o meio ambiente aqui e com a nossa vida também, tá? Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países contra a poluição. Então aqui mais tentando provocar vocês a estarem se preocupando com o meio ambiente e com o outro também, né? Porque a gente às vezes se preocupa só com a gente, às vezes nem com a gente se preocupa, quanto mais com os outros, né? Então, a partir de 1972, tem a Conferência de Estocolmo. Em 87, surge o relatório de Brundtland, na Assembleia Geral da ONU. Em 1992, há uma nova Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, agora no Brasil. Vocês não se lembram, mas foi no Rio de Janeiro essa conferência de 92, que incluiu a Agenda 21. Vocês já devem ter estudado por aí, né? A Agenda 21
é uma agenda de 21 propostas de erradicar a poluição. E o que mais preocupava na época era vamos dizer assim, o calor, né? A energia que se gerava, o efeito estufa. Tá? Em 2010, já em nível, ainda em nível mundial, né? Ministros e chefes de delegações declaram um documento, chama Nusa Dua. Esse documento diverte sobre o valor da biodiversidade e a necessidade urgente de combater as mudanças climáticas, tá? E por uma economia verde. Em 2012, novamente, a Conferência das Nações Unidas, novamente no Rio de Janeiro, tá? No Brasil, Rio mais 20. Isso já é mais próximo de vocês, tá? E aí a preocupação era políticas públicas e a biodiversidade. Políticas públicas nada mais é do que as políticas, as iniciativas que o poder público, a prefeitura, o governo, né, o governo estadual e nacional fazem para a melhoria do próprio público, da população. Então, e biodiversidade, o próprio nome, é a diversidade da vida, é lutar pela diversidade da vida. Muitas, por conta de poluição no ar e os rios também poluídos e derrubada de florestas, tal, há uma queda muito grande na biodiversidade, na diversidade da vida, né? Muitos animais correndo o risco de sumirem, né? De serem extintos. Aqui fala um pouquinho sobre o relatório de Brundtland. Eu quero que vocês leiam depois, a Agenda 21. Fala sobre o desenvolvimento e o meio ambiente. Socioambiental, uma palavrinha aqui, neologismo quer dizer nova palavra que surge nova, né? Que ainda não se encontra no dicionário, se bem que eu acho que já está, mas uma nova palavra, um novo jeito de falar, de pensar, que junta a palavra social mais ambiental. Essa junção tem o sentido de marcar intrínseca quer dizer engrenada, né? Tudo junto, sem o outro não existe. Então, marcar intrínseca relação entre natureza e cultura. Então, há uma relação intrínseca, quer dizer, que não se separa, porque sem uma outra também não existe, não existiria uma relação entre a natureza e a cultura, mediante a condição humana. Os problemas socioambientais, de modo geral, são aqueles decorrentes de ações históricas e socialmente desequilibradas e injustas que afetam o meio ambiente e as populações que dele dependem. Logo, em diferentes graduações, acabam afetando toda a humanidade. Então, às vezes, a gente fala assim, não é problema meu que se queime árvores, que se derruba florestas, que se polui os rios e tal, mas ele acaba me afetando também, afetando você também. Então, o ideal seria a gente ter uma ética de defesa, né, desses recursos. Outra coisa interessante e que pesa muito é a geração de resíduos, né? Geração de resíduos. Imagina assim, quanto celular não fabrica no mundo e não para de fabricar e as pessoas não param de comprar, e se compra o celular velho vira lixo, para onde que vai esse lixo? O que se faz com ele? Né?
Outra coisa, pneu de carro. Imagina quantos pneus são fabricados pelo mundo afora, quantos são substituídos e o que se faz com os pneus os velhos, né? Então, começa a se preocupar com isso, tá? Outra coisa é o esgoto do seu bairro, da sua cidade. A gente paga pela coleta e pelo tratamento. Mas você tem certeza se o esgoto que é coletado da sua casa vai direto para o tratamento? A informação que a gente tem, geralmente que não. Aqui é jogado in natura nos córregos. Depois, eles montam logo à frente um tratamento de esgoto, mas acaba jogando no córrego. Se não fizer a usina de tratamento de esgoto, está condenado aquele rio, aquele córrego, tá? Então aqui, na realidade, é uma outra atividade para você fazer, né? É com vocês. Com um colega, converse sobre os problemas socioambientais que podem ser identificados no cotidiano e cite além deste problema socioambiental, pelo menos outros 2 problemas semelhantes que vocês conhecem. E registre isso no caderno de vocês para que a gente possa depois compartilhar, tá bom? Aqui nós temos a correção vai junto, dê uma lida lá também depois, tá? Fala um pouco sobre desmatamento, sobre enchente e tal. Dá até para embasar a sua resposta. Não é para copiar não, tá? Mas é para você ter uma ideia. Voltando para o conteúdo, um novo texto que trata sobre desenvolvimento e o meio ambiente. E aí é uma pergunta que se faz, né? Desenvolvimento é o meio ambiente. É uma dicotomia aí, né? Dois conceitos que se embatem, né? Ou você tem desenvolvimento, ou você tem o meio ambiente. Não tem como ter os dois, tá? De qualquer forma, um vai destruir o outro. Se você optar pelo desenvolvimento, o meio ambiente vai penar. Se você optar pelo meio ambiente, o desenvolvimento vai ficar para trás, tá bom? Segue ainda o texto. E aqui que eu queria falar para vocês é importante, né? Na prática, nada mais é do que uma questão, e essa é a questão que vai também estar na atividade no Centro de Mídias. A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, é um marco importante para a questão ambiental. Em diversos países, a conferência estimulou, né, tem 5 alternativas. Lá no Centro de Mídia terá 4, tá? Mas não tem importância. O importante é que é a mesma questão lá. Eu sugiro que você faça no caderno essa questão, escreva no caderno a questão, as alternativas e assinale, ok? Que é uma forma de você estar estudando também. Na sequência, eu trago a resposta, é o gabarito, tá? Aqui nessa apresentação. Tá? Falar nisso é uma questão da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, de 2021. Claro, ela foi adaptada para estar aqui, né? E aqui está uma resposta, na realidade é uma resposta comentada. O interesse não é só passar a resposta para vocês, mas comentar aquela resposta. Por que ela é a correta, tá bom? Por que ela é correta? Vale a pena ler, tá bom? Uma segunda questão. De acordo com a habilidade EM13CHS305, que é a habilidade que está embasando nossas aulas agora, essa semana, e essa habilidade que envolve a análise das perspectivas filosóficas sobre a relação entre indivíduo e sociedade, qual das seguintes afirmações sobre Jean-Jacques Rousseau
está incorreta. Veja bem, eu quero saber qual está incorreta, tá? Não é que está correta, não. Então você vai ler, é claro, você precisa ter um conhecimento prévio sobre o pensamento de Jacques Rousseau, e você precisa apontar qual das 4 alternativas está errada. Não corresponde ao pensamento do filósofo. Aqui eu trago a correção já, mas a correção novamente comentada, tá? Então aqui, é claro, essa questão, qual é o objetivo da questão? Ela aborda de maneira sutil a filosofia de Rousseau e a ideia central de sua obra. Assim, Descartes, ela exige dos estudantes de vocês uma compreensão sólida acerca das visões sobre a natureza humana e a sociedade, das visões do filósofo, de Rousseau. Então, o que aprendemos com essa aula, né? Refletimos sobre a ética, a sustentabilidade ambiental e a partir de algumas ações da ONU voltadas para o meio ambiente. Essa reflexão teve como contexto o seguinte documento: o relatório Nosso Futuro Comum e a Agenda 21, aquela que surgiu na Rio 1972. 1992. Rio 1992 é a conferência da ONU no Rio de Janeiro, no Brasil. Aí, então, a orientação é para que vocês façam atividade no centro de mídias. Ela já está lá, já subi essa atividade lá, e essa apresentação está indo junto. Tá? As referências, segue as referências que foram dadas aqui na apresentação. Terminando a aula, eu agradeço a presença de vocês e vamos para a próxima. Ok? Um abraço a todos. Tchau.